Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu trago para vocês um vídeo contando um pouquinho da minha história. Quem eu sou, de onde eu vim, qual é o meu objetivo de vida, onde eu quero chegar. Então, sem mais delongas, eu já convido a você a me conhecer um pouco mais através desse vídeo. Vem comigo! Olá, eu sou Suzana, eu sou mineira, eu nasci na cidade de Estofo Dutra, eu tenho 32 anos, casei ainda no papel, mas eu já moro junto há 6 anos, tenho um filho de 3 anos. Eu me formei em contabilidade e atualmente eu moro na cidade de Camaçari, no estado da Bahia. Eu vim aqui a trabalho para ajudar a administrar algumas lojas que tem aqui de plantas. No ramo que eu trabalho de hoje é loja de plantas, mas eu cuido da parte administrativa. Nasci em um berço evangélico, meu pai é pastor. É só para falar para vocês poderem conhecer um pouquinho das minhas raízes. E o que eu gostaria de trazer para vocês, gente, são lições que eu aprendi, que eu trago para minha vida, e isso rotineiramente mesmo, quando às vezes talvez eu me sinto perdida, ou eu quero fazer alguma outra coisa, ou o seu propósito de vida, o que realmente você quer ser, o que você quer fazer, o que você vai passar. E eu dividi em alguns tópicos que para mim são bem importantes, que eu gostaria de falar para vocês. Que a minha vida, eu desde muito nova, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive metas. Eu sempre soube o que eu gostaria de fazer da vida. Suzana, o que você quer dizer com isso? Claro que eu não sabia que eu ia ser contadora. Não. O que acontece, gente? Desde quando um dia que parece que eu entendi, sabe que você tem aquela virada de chave, que eu precisava me decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu comecei a pensar o que eu queria e eu decidi o seguinte, que eu gostaria de estudar, de ter minha profissão, de ser uma mulher independente, que eu gostaria de ter a minha família. E isso foi bem nova, eu estava na faixa de 17 a 18 anos mais ou menos, quando eu falei assim, não, eu quero estudar, eu quero ter uma profissão. Então com base nisso, eu comecei a fazer as coisas para que eu pudesse atingir o meu objetivo. E a minha vida sempre foi bem planejada, eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de planejar bastante. A primeira coisa que eu decidi e que isso foi crucial para eu poder chegar onde eu estou hoje, é ter metas, eu saber onde eu quero chegar. Essa minha decisão, na verdade, começou quando eu li um texto que chama Um Dia Você Aprende, de William Shakespeare. Que assim, tem muita realidade no que ele disse. E uma das frases que eu gosto muito e que me ajudou a eu perceber que eu precisava de ter metas, que eu precisava ter propósito, que é a seguinte: se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar servirá. E às vezes parece bobeira, pode aparecer uma coisa fútil, mas quando a gente não tem metas na nossa vida, a nossa vida, o tempo vai passando e chega em determinado ponto que você não está realizada, você não sabe o que você vai fazer, você talvez não está satisfeita. Então isso desde o início, desde muito nova, eu decidi o que eu queria. Claro que na época eu não decidi que eu iria, por exemplo, fazer faculdade de contabilidade. Eu sabia que eu queria estudar. Então, com base naquilo ali, eu comecei a estudar. Desde o ensino médio, depois a me preparar para poder fazer uma faculdade, porque eu sou uma pessoa que eu vim de família simples, de família humilde, que não tinha condições para pagar minha faculdade, a gente não tinha. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu parei de estudar
Assim, não que faltasse as coisas na nossa casa, mas a gente sabe que chega a determinada idade que a gente quer ter nossas coisas, a gente vê todo mundo tendo, e nem sempre os meus pais podiam dar tudo o que a gente queria. Não faltava o básico, mas a gente também, coisas que eram mais supérfluas, alguma coisa assim. Então eu decidi que não, eu vou trabalhar. E eu já fui babá, eu já fui faxineira, eu já trabalhei em fábricas, já fui costureira. Assim, uma coisa que me ajudou muito é eu decidir o que eu queria fazer da minha vida. Então, com base nesses dois pilares que eu falei para vocês, que eu queria ter a minha família e que eu queria ter a minha profissão, foi que eu comecei a correr atrás das coisas, a fazer as coisas para que eu pudesse alcançar. A primeira lição que eu possa passar para vocês, que eu sempre aprendi e que eu trago isso diariamente para minha vida tenha metas, tenha propósitos, tenha objetivos, porque com isso você vai conseguir direcionar a sua vida. E quando eu falo direcionar, gente, é direcionar mesmo. O que você vai fazer, o que você não vai fazer, quais as pessoas que você vai relacionar. E a segunda lição que eu gostaria de passar para vocês, dessa minha jornada que eu tenho trilhado até hoje, nunca é tarde. E é possível, mesmo quando às vezes tem uma pausa na nossa vida, que foi o que aconteceu comigo. Parei de estudar. Na época quando eu parei de estudar, eu estava na 8ª série. Então eu parei de estudar com 15 anos e quando foi com 18, eu decidi que eu iria voltar a estudar. Nessa época eu já trabalhava em confecção, voltei a estudar, eu estudava à noite, eu fiz supletiva, que é esse EJA, que eles lançaram, que facilita um pouco para a gente poder tirar o ensino médio. Às vezes a gente tem esses paradigmas, a gente tem essa mentalidade que, eu parei de estudar, eu não posso voltar. Eu já tenho determinada idade, isso não é para mim. E, gente, não é. Se eu fosse olhar dessa forma, eu não teria voltado a estudar. Eu comecei a fazer a minha faculdade com 22 anos, terminei com 26. Eu comecei a minha faculdade enquanto muitas pessoas já estavam terminando. Então, muitas das coisas estão na nossa cabeça. Limita o que nós podemos fazer. A nossa mentalidade limita. Eu percebi, não, eu posso sim fazer uma faculdade. Eu não tinha condições financeiras também, porque eu era assalariada. Desde quando eu comecei, eu ajudava em casa também. Depois, eu morei por um período sozinha, eu e a minha irmã. Depois eu morei sozinha. Eu não tinha condições financeiras. E como eu tinha aquele propósito, eu tinha aquela meta de estudar, no meu último ano, eu paguei um colega meu, que é lá da cidade onde eu morava, que era Dona Eusébia, e todo domingo, ele me dava aula uma vez por semana das matérias que eu tinha mais dificuldade, que era matemática, física, química, para que eu pudesse fazer o Enem e poder ganhar uma bolsa. E foi o que aconteceu. Eu fiz contabilidade, em termos de pagar mensalidade, eu não paguei nenhum real, porque eu fui bolsista do Enem. Nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. E se você coloca na sua cabeça que já é tarde para você fazer alguma coisa, você já não vai fazer. Já começa aí o erro, porque você mesmo, antes de tentar, você já está desistindo. Você já está fracassando. Então, o segundo ponto, que quando acontece alguma coisa que está saindo fora do que eu planejei, eu penso, nunca é tarde. E isto, levem para a vida de vocês também. Se vocês tentarem de uma forma e não der certo, tenta de outra, mas é o seguinte, enquanto a vida... há esperança, não tem esse ditado? Então, nós temos todos os dias uma nova oportunidade. Enquanto nós estamos vivos, tem como a gente fazer alguma coisa. Então, assim, não é tarde. Aproveita essa oportunidade que nós temos todos os dias, que Deus nos dá essa oportunidade de estar vivo. E a terceira lição que eu trago para a minha vida é: eu sou responsável pela minha vida. E o que eu quero dizer com isso? Que não importa o que aconteça, não importa o ambiente que eu esteja, não importa as circunstâncias que podem acontecer, os problemas, os desafios, não importa o que as outras pessoas possam fazer comigo. Eu não consigo controlar o que não depende de mim, mas eu consigo controlar as minhas decisões.
E isso, na maioria das vezes, já é o suficiente. Por quê, gente? Muitas das vezes, quando vem alguns problemas, acontece alguma coisa, a gente tem tem essa mania de querer culpar circunstâncias, de querer culpar o outro. Tudo bem, tem vezes que acontece que não é nossa culpa, mas o que eu vou fazer com aquilo ali? Então é uma coisa que eu trago diariamente para minha vida. Gente, se eu não estou satisfeita no meu trabalho, ok, eu não estou satisfeita. O que eu estou fazendo para mudar essa minha realidade? Por que eu continuo naquele trabalho? Suzana, eu preciso, todo mundo precisa. Entende? Se eu não estou satisfeita no ramo que eu estou trabalhando, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma outra coisa para que eu possa trabalhar naquilo que eu quero. Ou se eu estou trabalhando naquilo que eu quero e talvez ainda aquela empresa, eu não estou ficando satisfeita com aquilo ali, eu tenho que fazer alguma coisa para eu mudar. Se na minha vida, se eu não estou satisfeita comigo mesmo, com o que eu estou vendo, eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu não estou satisfeita, eu ando sempre sem paciência, sempre nervosa, o que eu tenho feito para mudar isso? Se eu não estou satisfeita no meu casamento, o que eu tenho feito? Suzana, mas eu não consigo controlar meu marido. Não, você não consegue controlar ele. Mas você consegue controlar a sua decisão de não aceitar as coisas de qualquer maneira dos outros. De não aceitar. Porque às vezes a vida pode trazer as coisas pra gente que a gente não concorda. Tudo bem, mas o que eu faço para mudar aquilo ali? Porque é muito fácil de ficar choramingando, de ficar reclamando e se omitir às vezes. Ou às vezes também tomar decisões erradas. E a gente não, depois, tipo assim, olha, eu tomei essa decisão errada e não ser capaz de voltar atrás ou de fazer diferente. Então, assim, se tem uma coisa que eu trago para minha vida, é exatamente isso. Eu não controlo o que o outro pode fazer, o que pode acontecer na vida, mas eu controlo o que eu posso fazer dali para frente. Foi o que eu fiz. Eu parei de estudar? Parei. Mas eu já tinha começado a trabalhar em serviços que eu vi que não era o que eu queria para minha vida. O que eu fiz? Eu voltei a estudar. E nós precisamos de entender que as nossas decisões que nós tomamos, as decisões que eu tomei no passado, me trouxe até o presente momento, a minha vida de hoje. E as minhas decisões que eu tomo agora vai definir o meu futuro. Deus nos dá essa oportunidade e que nós temos que aproveitar ela da melhor maneira. Porque reclamar não resolve. Ao invés de a gente ficar focado no problema, foque na solução. E dentro dessa parte de falar que eu sou responsável pela minha vida, eu quero trazer para vocês também que até nesse mesmo texto do William Shakespeare, Um Dia Você Aprende, que ele diz o seguinte: ou você aprende a controlar o seu temperamento, ou ele vai te controlar. Gente, quem me conhece, quem já conviveu um pouco comigo, sempre percebeu que eu sempre fui uma pessoa, às vezes, muito nervosa, muito estourada, igual as pessoas costumam falar. É uma coisa que eu tenho, a cada dia mais, tentado me controlar, porque isso é a pura realidade. E o que eu quero falar para vocês dessa questão de temperamento, porque o que acontece? Quando nós não temos paciência, quando nós não trabalhamos o nosso autocontrole, o que acontece? Isso faz que muitas das vezes a gente tome decisões que podem ser muito importantes na nossa vida, decisões que podem ser tomadas de forma errada e que isso pode impactar a nossa vida por longos anos. Então, se tem uma coisa que eu sempre trago, que eu procuro trabalhar em mim, é justamente isso, é o autocontrole. Porque, gente, a quantidade de coisa nesse mundo corrido que a gente vive, é muito fácil você perder a paciência. Então, assim, o autocontrole é uma das coisas que eu tenho trabalhado em mim. Eu tenho sempre falado aqui nos meus vídeos de autodesenvolvimento, de autoestima. Eu vou deixar aqui também o link na descrição para você poder assistir, porque isso é muito importante. Sabe, quando você não controla as suas emoções, talvez você pode ter até metas, pode ter até planos, mas você não tem paciência, você não tem persistência, você é muito nervoso. Gente, a gente, para conseguir algumas coisas,
Tem coisas que dependem só da gente, mas nós vivemos em um mundo com pessoas. E a gente precisa, para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente precisa de lidar com pessoas. Esse temperamento muito explosivo, da pessoa ser muito nervosa, ele atrapalha e muito. Porque tem até uma frase que eu gosto sempre de falar, que é o seguinte: se você não consegue resolver determinado problema conversando, não vai ser brigando. Entende? Outra frase que eu gosto muito de falar: quando você quer que uma pessoa te escute, fale baixo. Sabe por quê? Se você estiver gritando, a pessoa não vai nem ter que parar para te ouvir. E normalmente quando a gente perde o controle, quando a gente fica sem paciência, acontece isso, não é? A gente fala alto, fala rápido. Se tem uma coisa que eu também posso falar para vocês, que é dentro dessa importância de você tomar as decisões, é de você também se controlar. Você esperar o tempo certo. E a última lição, por toda essa jornada que eu tenho trilhado, que eu entendi que tudo na vida são processos. Que não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois, e não tem como, gente. Para eu chegar até onde eu cheguei aqui, que ainda não é aonde eu quero chegar, mas onde você quer chegar? Eu quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade, eu me posicionar, para eu fazer certas escolhas na vida e as minhas escolhas ser mais assertivas. Então, assim, tudo é um processo. E muitas das vezes a gente não consegue alcançar os nossos objetivos porque nós não queremos passar por aquele processo. Hoje eu tenho 30 anos, mas essa minha decisão de que eu um dia, que eu queria ser alguém na vida, que eu queria ter uma profissão, que eu queria ter uma família, eu decidi isso lá atrás. Hoje eu consigo perceber que essa minha decisão lá atrás, de eu ter metas na minha vida, de eu decidir o que eu quero, me fez chegar até onde eu estou hoje. E por isso eu tive que passar por um processo. Todas as minhas decisões me trouxeram até aqui. E, gente, a gente ficar lamentando perante a vida não resolve. A gente precisa de ser grato pelo que nós já temos. E tudo começa das pequenas coisas. Quando a gente quer uma casa, não começa lá do fundo, lá da fundação, de tijolo por tijolo. Então, tudo na nossa vida são processos. E que isso, quando eu consegui entender isso, fez uma diferença muito grande para mim. Então eu espero que essas 4 lições também sirvam de alguma inspiração para você. Porque não é fácil, tá, gente? Às vezes dá vontade de desistir de tudo. Quando eu começo a ficar desnorteada, porque isso acontece com todo mundo, eu me lembro dessas 4 lições que eu sempre trago para a vida. Que é o seguinte: eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, que não é tarde para eu conseguir alcançar esse meu objetivo, que eu sou responsável pelas minhas decisões, que se há coisas que acontecerem na minha vida, ao invés de enxergar como problema, ver como os desafios, fica muito mais fácil para eu poder passar. E que tudo isso são processos, que nós precisamos passar por esse processo para alcançar os nossos objetivos. Então, assim, são 4 lições, são 4 coisas que eu trago para a minha vida. Faça o seu melhor com o que você tem. Não deixe de começar, não deixe de fazer. Se você não sabe como fazer, procure aprender. Porque, assim, a vida, ela não é fácil. A vida é complicada. Mas ela se torna muito mais difícil quando a gente deixa de se posicionar, fica colocando a culpa nas circunstâncias e nas pessoas. E não se esqueçam de se inscrever, compartilhar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!